Mas a nossa confiança não está apenas naquilo que Deus é, no seu caráter. A nossa confiança também está no seu poder, naquilo que Deus pode fazer. Amém. E creio que todos nós, a maioria, aliás, dos que estamos aqui, podemos dizer: eu sei o que Deus pode fazer. também dos dons. O batismo com o Espírito Santo e a expressão dos dons espirituais que nós encontramos na Bíblia. Há alguns motivos para isto. Claro, eu não vou falar de todos, não tenho pretensão de fazer uma dissertação sobre
dissertação demasiado minuciosa sobre, mas gostava de animar-vos, assim como nós nos temos sentido animados pela palavra, a buscar o Espírito Santo de Deus, a buscar os dons do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sabe, em primeiro lugar, eu gostava de ver convosco que Jesus, Ele mesmo, Ele nos deixou algumas diretrizes. Lá, e não quero que abram comigo, eu apenas irei fazer um resumo deste aspecto, mas já iremos abrir algumas passagens. Mas lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 5 a 13, Jesus está falando sobre a questão de nós pedirmos e não desistir de pedir, de persistirmos em pedir. Jesus nos diz que só busca quem tem necessidade. Jesus nos diz que se nós buscarmos, nós alcançaremos. É esta passagem que nos diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, pedi e dar-se-vos-á. E este texto, ele vai terminar ali no verso 12, dizendo que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas ou boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, Jesus nos ensina a buscar o Espírito Santo. Jesus nos ensina a pedir o Espírito Santo. Jesus nos ensina a ir ao Pai e clamar e insistir até receber. Jesus não nos mostra que nós devemos pedir e pronto, já pedimos, já está, agora já pedi, Deus manda quando quiser. Não, Jesus diz que nós devemos permanecer pedindo, porque no processo de clamar e no processo de buscar, Deus está trabalhando no nosso coração, tornando-nos capazes para receber o Espírito Santo de Deus de forma grande e transbordante. Porque é assim que eu vejo na palavra de Deus. Também nós vimos, repare, que Jesus, ele prometeu outro Consolador. Lá em João capítulo 14, versos 16 e 17, o texto vai dizer-nos que o Senhor, Ele mesmo, Jesus, Ele irá ser assunto aos céus e Ele rogará ao Pai que envie outro Consolador. É maravilhoso, porque repare, nós estamos falando do ensino de Jesus. Jesus ensina que devemos buscar e Ele ensina que Ele mesmo vai intervir junto do Pai para que outro Consolador desça a nós. Então é tremendo, porque Jesus, quando nos fala de outro Consolador, Ele fala de outro porque Ele próprio era Consolador, estando no meio dos homens. E quando Jesus fala de outro, Ele fala, por exemplo, Ele fala de alguém da mesma natureza. E eu gostava de dar apenas um exemplo. Eu tenho uma aliança, os irmãos com certeza conseguirão ver a aliança aí no vosso ecrã. Eu tenho uma aliança, esta aliança é feita de ouro. A minha esposa tem outra aliança e também ela é feita de ouro. A mesma aliança tem a mesma forma, é feita do mesmo material, mas não é minha, outra é da minha esposa. São duas unidades diferentes. Quando Jesus fala de que Ele enviará outro Consolador, Ele está dizendo: eu vou enviar outro Consolador e Ele será da mesma natureza, ou seja, Ele será divino. E não só isto, Ele promete que Ele ficará connosco, permanecerá em nós e viverá em nós. Então Jesus promete outro Consolador. E se Jesus promete, meu querido e minha querida, Jesus promete porque sabia que nós precisaríamos de outro Consolador. Repare, Jesus faz toda uma obra vindo a este mundo a favor da sua igreja. Jesus nasce, Jesus vive a vida que nós não podíamos viver, Jesus morre a morte que nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Jesus morre a nossa morte, aquela que nos era indicada. Ele ressuscita, mostrando que há esperança para ti e para mim. Ele delega função naqueles que estão à sua volta. Ele orienta e agora repare, ele sobe aos céus. E quando ele sobe aos céus, ele ainda faz alguma coisa a favor da sua igreja. E o que é que ele faz? Ele roga ao Pai que envie outro Consolador. E diz o texto que o Pai enviará outro Consolador no nome de Jesus.
Então Jesus está trabalhando para nos enviar este Consolador maravilhoso. Agora repare o que Jesus diz acerca também deste Consolador, além do que já vimos nesta tarde. Em Lucas 24, 49, Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo aos seus discípulos: olhem, eu vou para cima, eu irei para o Pai, mas vós ficareis, vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ele diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está a dizer: lembram-se da promessa que eu vos fiz? Lembram-se que eu vos disse que eu enviaria aliás, que eu rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador? Então, Jesus está aqui a dizer: eis que eu envio sobre vós a promessa. A promessa está lançada. Eu irei para o Pai, eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. A promessa está lançada sobre vós. Que é a promessa de quem? É a promessa do Pai, porque é o Pai que envia. Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Jesus fala do Espírito Santo e Ele diz: olha, vocês têm que ficar até que do alto sejam revestidos de poder. Meus irmãos, poderíamos meditar acerca da necessidade que a igreja primitiva teve do Espírito Santo para enfrentar as dificuldades no testemunhar de Jesus Cristo, no testemunhar da obra do seu Senhor, no testemunhar daquilo que Jesus fizera na sua vida. Mas eu pergunto, será que nós hoje, igreja, temos menos entraves do que a igreja do primeiro século? Será que nós, porventura, temos menos barreiras para ultrapassar? É porque aquilo que Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está falando que alguma coisa virá sobre os seus discípulos. Virá o Consolador que Ele prometeu. Para quê? Para os revestir de poder. Porque sem poder não era possível continuar a fazer a missão. Não era possível continuar a anunciar Jesus Cristo. Sem poder não era possível fazer aquilo que Jesus lhes tinha ordenado que fizessem. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai falar acerca, no versículo 12, ele vai dizer: e aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas. Ninguém pode fazer as obras que Jesus fez, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos ser igreja, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos ser corpo de Cristo, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito que nos une, porque é o Espírito que nos reveste, porque é o Espírito que nos faz avançar. O Espírito Santo de Deus. E Jesus faz esta recomendação de uma forma muito prática e clara: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Também Jesus vai falar acerca do Espírito e vai dizer acerca do Espírito que este Espírito nos guiará. João 16:13 fala de que o Espírito nos guiará a toda a verdade. Nosso pastor Mami esteve falando sobre os dons espirituais na semana passada, não é? E ele também esteve falando sobre esta questão de um dos dons específicos que fala ali em 1 Coríntios capítulo 12, em que fala sobre o discernimento de espíritos. Não é possível discernir o mundo espiritual sem o Espírito Santo de Deus. É por isso que nenhuma verdade ficará vedada àquele que tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Mas aquele que não tem o Espírito de Deus sobre a sua vida
aquele que não tem, a esse poderá alguma parte da verdade ficar vedada. Mas a Bíblia nos diz que aquele que é espiritual, ou seja, aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu o Espírito sim, mas aquele que transborda no Espírito, conforme nós vemos no batismo com o Espírito Santo, esse discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Porquê? Porque é o Espírito Santo de Deus que age nas nossas vidas. Por isso precisamos de buscar. Jesus não nos prometeu alguma coisa que não nos fizesse falta. Se Jesus prometeu, com certeza nos faz falta. Se Jesus lançou esta promessa sobre os seus discípulos da parte do Pai, era porque era imprescindível que o Espírito Santo viesse sobre as nossas vidas, de forma a capacitar-nos para fazer a nossa função de igreja, meu irmão e minha irmã. Tu não serás eficaz, tu não serás eficiente, tu não estarás na hora certa, no fio do prumo da espada, pronto a agir, se o Espírito Santo de Deus não for contigo. Precisas buscar. O Espírito será enviado também para nos ensinar e fazer lembrar, conforme João, capítulo 14, verso 26. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu não sei quanto assim, mas muitas vezes no meio da batalha nós precisamos lembrar aquilo que Jesus disse. Eu venci o mundo, aleluia. É este Jesus que é o teu capitão, é este Jesus que está do teu lado da batalha, é a Ele que tu obedeces, é com Ele que tu avanças na linha da batalha. Se tu precisas do Espírito, é claro que sim, porque nos momentos de aflição o Espírito Santo nos fará lembrar acerca daquilo que Jesus nos disse, garantindo vitória, nos dando promessa de conseguirmos continuar e vencer, nos dando a força para nos levantar por quem Ele é. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar, para nos fazer lembrar, para nos ensinar. Aleluia! Para nos ensinar. É impossível entender a Bíblia se o Espírito Santo não iluminar as nossas mentes para entender as verdades espirituais. Mas é impossível usá-la com eficácia se nós não transbordarmos no Espírito. Usá-la com a eficácia da acutilância que traz a resposta certa no momento exato que aquela pessoa precisa. Então Jesus nos mostra que o Espírito Santo será enviado para nos ensinar, para nos guiar e para nos fazer lembrar. Agora repare, Atos capítulo 1, versículo 8. E a partir daqui nós iremos a vários textos em Atos. Eu gostava que ficassem comigo em Atos, porque são ainda palavras de Jesus antes de ascender aos céus. Se em Lucas 24, o mesmo autor registra no seu Evangelho 24:49, ficai em Jerusalém, envio a promessa sobre vós, a promessa do meu Pai, ficai porém em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O mesmo autor vai registrar palavras de Jesus em momentos antes de subir aos céus, e este autor vai dizer um dos textos que nós sabemos de cor, e eu sei que os irmãos também conhecem de cor, mas que diz o seguinte: mas recebereis poder ou virtude, conforme as traduções, mas que simbolizam o mesmo, poder, mas recebereis poder, aleluia, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Se Jesus disse que precisavas do Espírito Santo, do poder efetivo, do dunamis, daquele poder que vem de cima e que explode dentro de ti para seres testemunha, é porque tu precisas do poder do Espírito Santo para seres uma testemunha eficaz. Não são palavras minhas. Olha, eu peço desculpa a quem discorda, é a Bíblia quem afirma, e se ela afirma é verdade. Se fosse o pastor Tiago, vocês poderiam pôr em causa, mas foi palavras de Jesus registradas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, pelo evangelista Lucas. Ele vai escrever e vai dizer: mas recebereis virtude, palavras de Jesus, recebereis poder ao descer
Jesus, busca o Espírito Santo, busca o poder do Espírito Santo, busca os dons do Espírito Santo. Capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, que fala também sobre os dons, mostra que, sendo usado em profecia, se alguém que não é crente entrar nas nossas reuniões e ver, e ele próprio ver com os seus olhos, o seu coração revelado, se converterá a Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para estar conosco, para nos ungir, para fazer aquilo que Ele disse que faria através das nossas mãos. Ouvimos semana passada acerca dos dons de cura. Ouvimos na semana passada acerca dos dons que Ele em nós opera. Meu querido, os dons são para edificação, é certo. Mas muitas vezes os dons de cura, eles atraem aqueles que são atingidos pela cura divina. Eu creio na cura divina para os nossos dias. Eu creio que o Espírito Santo ainda nos pode usar para curar, para estender as mãos sobre os enfermos. É a palavra de Deus que diz, e eu creio que ela é verdade. São palavras de Jesus. Eu creio que é verdade. E poríamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos. Eu creio que é para nós hoje, para a igreja. Não é só para o pastor, não é só para o profeta, não é só para o doutor, não é só para o evangelista, é para aquele que crê no nome de Jesus. Se tu podes crer, está ao teu alcance, mas tu precisas buscar. Não existe tempo como hoje em que as pessoas se instruam tanto. Não existe tempo como hoje em que as pessoas discorram tanto sobre os assuntos, filosofem tanto sobre as coisas. Não existem tempos como hoje. A única coisa que deixará as pessoas rendidas ao Senhor Jesus Cristo não é uma boa dialética, não é uma boa homilética. Aquilo que fará as pessoas ficarem rendidas a Jesus Cristo é o poder de Deus na mudança das vidas das pessoas. Paulo vai dizer, eu não vi a vós com palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. É o Espírito e o poder que transformam, é o Espírito e o poder que mudam, é o Espírito e o poder que trazem solução às vidas. Não é um bom raciocínio. Claro que devemos estudar a Bíblia, mas devemos estudar a Bíblia para ter ao nosso alcance a revelação de Deus. E essa revelação de Deus não vem pelo estudo literário da Bíblia, mas vem pelo estudo e interpretação espiritual, com o auxílio do Espírito Santo às nossas vidas, meu querido irmão e minha querida irmã. Podes saber o texto de cor e salteado, e mesmo assim não alcançares a plenitude das promessas de Deus. Podes saber o texto de cor e salteado e surpreende naquilo que eu te vou dizer, e mesmo assim parar ao fundo do inferno. Mas se o Espírito está trabalhando contigo na palavra de Deus, ela está sendo aplicada à tua vida em verdade, está sendo revelada à tua mente, então a nova criatura desenvolve-se dentro de ti quando tu aceitas Jesus como teu Senhor e Salvador. E nisso, por mais que o inimigo queira, ele não pode tocar. Onde está o Espírito, onde está Deus, não há espaço para as trevas. Mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! Queres receber poder? Busca. Porque aquilo que Jesus ensinou foi que se nós buscássemos, se nós batêssemos, se nós procurássemos, iríamos receber. Aleluia! Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Espírito, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Devemos buscar. Devemos buscar porque Jesus disse para buscarmos. Devemos buscar porque Jesus prometeu que enviaria, e se Ele prometeu que enviaria é porque nos faz falta. Devemos buscar porque Jesus disse que sem Ele seríamos inaptos para fazer a sua missão. Podemos fazê-la, mas seremos sempre coxos. Mas no poder do Espírito não existe dúvidas. No poder do Espírito Santo,
Quando nós andamos no poder, quando falamos no poder, quando estendemos as mãos para a cura no poder, quando ordenamos aos demónios que saiam das pessoas que estão oprimidas por eles no poder do Espírito, no nome de Jesus, mas tendo em nós o poder do Espírito, então não há dúvida, as coisas acontecem. Repare, Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Se nós, por um lado, devemos buscar porque Jesus falou, porque Jesus prometeu, porque Jesus nos ensina a buscar, porque se Jesus prometeu, então é porque nos faz mesmo falta e precisamos buscar, nós também precisamos buscar porque aconteceu. Não é uma lenda, não é uma história de carochinha, não é uma filosofia que não se pode comprovar. Não, aconteceu, meu irmão. Aconteceu, minha irmã. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, nós vimos quando pela primeira vez o Espírito Santo desce em poder sobre aqueles que estão reunidos. Repare, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia! E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas isso foi só para o início da igreja. Será que foi só para o início da igreja? Será que foi só para aqueles que estavam lá no cenáculo aguardando? Então nós agora já não temos os mesmos, já não temos barreiras também. Então nós agora já somos tão santos e tão capazes intelectualmente que já não precisamos do Espírito. Eu lamento informar, mas se o Espírito saiu da igreja, a igreja deixou de ser igreja, a igreja só é igreja se aquilo que Jesus enviou para nos auxiliar está presente. Eles ficaram lá reunidos no cenáculo. E aqueles que perseveraram em oração, aqueles que perseveraram buscando como Jesus ensinou, aqueles que perseveraram esperando no Senhor, conforme Jesus lhes ordenou, esses alcançaram a promessa. Queres alcançar a promessa? Fica na presença de Deus. Clama ainda hoje, busca ainda hoje e não saias até que o Pai venha com a sua promessa sobre a tua vida. Fica batendo, bate na porta, bate na porta, porque se tu bateres vai-se abrir. Aleluia! Se tu buscares, vais encontrar. E se tu pedires, vais receber. Porque a palavra diz que se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Repare como no dia de Pentecostes aconteceu. Já falámos aqui sobre unidade. Verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam unidos no mesmo propósito, esperando a mesma promessa, com corações desejosos de alcançar, talvez uns auxiliando aos outros, por causa das lutas que cada um enfrentava particularmente, mas estavam lá, aguentaram-se, até que a promessa que Jesus disse do Pai, que enviou do Pai sobre eles, se cumpriu. Repare verso 2 o que nos diz. De repente veio do céu. Veio de onde? Veio do fundo? Veio de baixo? Veio do lado? Não, a Bíblia diz que de repente veio do céu. Aleluia! Eu acredito que Deus quer mandar do céu a mesma bênção para nós, usarmos da mesma forma, porque depois nós vamos ler a seguir o que vem, o dom das línguas, conforme todas aquelas pessoas de tantas nacionalidades diferentes os ouviam glorificar a Deus nas suas próprias línguas natais, porque era sobrenatural. Porquê? Porque veio do céu, não veio do homem. O homem não teve
a soprar, o homem não teve a abanicar para ver se a chama subia. Não, foi o Espírito que veio do céu. Eles só ficaram, eles só clamaram, eles só persistiram. Mas ficando, Deus enviou. Isso não é Deus que envia, rejeita, mas que é Deus que envia, agarra e não saias do lugar. Não saias do lugar até receber. Aleluia! E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, veemente impetuoso. Aleluia! E encheu toda a casa. Eu gosto de pensar neste aspecto, encheu toda a casa. Nada ficou de fora do alcance, naquele lugar, nada ficou de fora do alcance da promessa que Jesus tinha enviado sobre eles. Todos que estavam naquela casa ouviram o som do vento impetuoso. Aleluia! E foram vistas por eles repartidas. Verso 13. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Aleluia! Glória a Deus! E agora repara o que diz o verso 4. Cumprimento efetivo. Cumprimento efetivo. Cumprimento efetivo da promessa que Jesus tinha enviado do Pai sobre os seus discípulos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. Porque a promessa do Espírito Santo não é para hoje, essa efusão do Espírito. Olha, eu não sei aquilo que as pessoas têm vivido, mas eu sei o que eu tenho vivido. E eu sei que senti o poder de Deus no meu corpo. E sei que através da minha boca comecei a falar em línguas que eu não entendia. Eu sei que fui batizado no Espírito Santo. E se aconteceu em mim, pode acontecer em ti. E mais, pode ser usado em dons. Deves buscá-los. Glória a Deus. Agora vamos, neste mesmo rumo, Jesus prometeu. O facto aconteceu em Atos capítulo 2. Começam a levantar-se dúvidas e Pedro levanta-se no poder do Espírito Santo para esclarecer. Venha comigo àquilo que Pedro afirmou. Venha comigo. Verso 15. Estes homens não estão embriagados como vindos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. E vamos ler apenas até aqui. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, se há tempo que eu tenho ouvido, e olha que eu já nasci ouvindo praticamente esta expressão, estamos nos tempos do fim. E eu ouço esta expressão para dizer, estamos nos tempos do fim, porque nunca enfrentámos tantas lutas, porque os tempos estão maus, porque o mundo está no maligno, porque já não se vê coisas tão horrendas desde há não sei quanto tempo, se calhar desde a era de Noé. Meu querido, minha querida, estamos nos tempos do fim, mas em vez de olharmos para aquilo que nos faz afundar e que nos faz parar e que nos faz recuar e que às vezes nos faz temer, olhemos para a promessa que a palavra de Deus encerra. Nos últimos dias, diz o Senhor, aleluia, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Estamos nos últimos dias, sim. Então, ser cheio do Espírito Santo. Busca o poder do alto, busca o poder de Deus, porque a sua promessa é para os últimos dias. Então é para ti e é para mim também. Aleluia! Glória a Deus. Pedro vai dizer, esta obra não é carnal. Verso 15 ele diz, estes homens não estão embriagados, como vindos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Não, esta obra não é carnal.
Esta obra, afirma Pedro, é o concretizar de uma promessa antiga. E aqui de Atos 16 a 18, nós lemos a promessa feita lá em Joel. É uma promessa antiga, mas também foi uma promessa que Jesus renovou, dizendo: eu subirei e rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. Cá está o Espírito Santo, operando no meio da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Esta obra é o concretizar de uma promessa antiga. De verso 16, parte final do verso 16, isto é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia. Busca e encontrarás. Vai em frente, vai atrás. Não fiques onde estás. Não te fiques lamentando que estás vivendo os últimos dias. Não te fiques lamentando da dificuldade dos dias que estás vivendo. Mas busca o poder para enfrentá-los. Busca o poder para vencer as trevas. Busca o poder para arrancar aqueles que estão plantados no reino das trevas, caminhando para o inferno, mas que precisam ser resgatados por meio do Evangelho de Cristo. Faz-te útil no reino de Deus. Faz-te útil no reino de Deus. Busca! 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 A determinada altura, depois de Pedro falar acerca de Jesus Cristo, aleluia, verso 37 deste mesmo capítulo vai dizer-nos: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aleluia. E sabe, Pedro tinha um caminho para apontar àquelas pessoas. Eu temo, perdoem-me o desabafo, mas eu temo que tenhamos andado a ser cheios do estudo literário da Bíblia Sagrada. Tenhamos andado a ser cheios de letra e mais letra. Mas prover a Deus que essa letra tivesse soprado o sopro de vida do Espírito Santo para que nós fôssemos efetivos no ministério. Se calhar hoje a Igreja de Cristo precisa fazer aquilo que Pedro aconselhou aqueles homens fazer. E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, verso 38, aleluia, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É certo, essa Bíblia é prometido, é prego batido e ponta virada. Se tu te arrependeres, aleluia, se disseres a Deus: Deus, eu reconheço, eu tenho andado, Senhor, eu tenho andado entretido com aquilo que não me tem trazido vida, mas hoje eu quero voltar atrás e eu quero voltar a dar o lugar ao teu Espírito Santo que tu prometeste enviar, porque era necessário. Eu reconheço e eu desejo receber, aleluia. A palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos, glória a Deus, virão os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Volta a buscar como nos primeiros tempos. Queríamos tempos como na igreja primitiva. Se tu fores ao livro de Atos, tu só ouves: e pelo Espírito me foi revelado, e o Espírito me disse, e o Espírito me impeliu, e o Espírito me impediu, e pelo Espírito fomos. Onde está o Espírito hoje, meu querido irmão e minha querida irmã? Nós precisamos voltar a buscar o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma como nos tempos antigos. Eu não sou saudosista, eu tenho apenas 34 anos, mas eu tenho fome de ver Deus agir da mesma forma. Outro dia eu tinha a minha mãe me visitando aqui, estávamos falando sobre estas coisas espirituais. Ela estava-me dizendo, lá no pavilhão Carlos Lopes, naquela conferência nacional, eu podia ver à minha frente um homem de cadeira de rodas, com levantar-se da cadeira e começar a correr de um lado para o outro. Eu não sei se tu tens saudades de ver o Espírito Santo de Deus agir através de ti e através de mim, mas eu tenho fome pela presença de Deus.
Quem tem fome busca, quem tem fome clama, quem tem fome vai atrás, não fica parado. Busca hoje o poder de Deus para a tua vida. Busca hoje. Aleluia. Arrependei-vos. Tornai a vossa decisão pública através do batismo. Isto era o que ele estava dizendo aos seus irmãos que perguntaram o que fazer. E hoje, se calhar, nós temos medo de nos afirmarmos pentecostais no sentido do mover do Espírito Santo no nosso meio. Nós não podemos ter medo. Sabe porquê é que não podemos ter medo? Porque se aqueles que têm o verdadeiro mover de Deus se calarem, se levantarão outros com intenções mais reprováveis que virão para tentar enganar com subterfúgios, com intenções de serem espirituais e que na verdade não são, para enganar. Então sejamos nós aqueles que recebemos o verdadeiro dom do Espírito Santo a voltar a buscar e a afirmarmos: não, eu creio no poder do Espírito Santo para hoje, eu creio no poder de Deus através da minha vida para hoje, eu creio e não arredo o pé, não vou embora, eu vou buscar. Aleluia. Recebereis o dom do Espírito Santo, termina Pedro dizendo neste versículo 38. E recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus vai afirmar e dizer: se alguém tiver vergonha de mim, eu me envergonharei do Pai. Mas na Bíblia nós lemos: não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito. Como é que eu não vou entristecer o Espírito Santo de Deus se a determinada altura eu tenho vergonha? Nós temos que deixar a vergonha de lado. Deus operou em nós, Ele mudou-nos, Ele impactou as nossas vidas, Ele batizou-nos com o Espírito Santo. Nós sabemos o que é receber poder do alto, nós sabemos o que é receber o Espírito Santo de uma forma transbordante. Nós precisamos continuar a clamar e continuar alinhados com aquilo que Deus disse que nós seríamos, e nós somos solução para o mundo de hoje. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Verso 39, para calar a boca daqueles que dizem que a promessa não é para nós, que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo foi só para aqueles dias, para aqueles tempos, para o início da igreja. Verso 39, pois para vós outros é a promessa, aleluia, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Deus chamou-te, Deus tornou-te seu filho, Deus tornou-te ovelha do seu pasto, então a promessa é para ti, diz a palavra. Busca. Continua buscando. Não desistas. Então Jesus promete, acontece, Pedro é usado para explicar e para apontar caminho, e Paulo é usado para puxar. Porque o batismo com o Espírito Santo não é o fim da vida, não é o fim da carreira cristã. Nós não atingimos o batismo com o Espírito Santo e pronto, já está. Atingimos tudo, estamos prontos, agora já não é preciso fazer mais nada, agora ficamos quietinhos na nossa cadeira, no culto, e falamos línguas e louvamos a Deus e pronto, e aguardar que Jesus venha, porque entretanto nós já atingimos o patamar máximo. Não é isso que a palavra de Deus diz. Paulo vem puxar, vem dilatar, vem rasgar a mais para acontecer do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é só Paulo, nós podemos ler pelo Novo Testamento os escritores trazendo esta verdade de que no Espírito Santo, vivendo na efusão do Espírito, existe mais para acontecer, ou seja, para dilatar a nossa visão. Venha comigo a Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Aleluia. Efésios capítulo 5, verso 17. Paulo escreve aos Efésios e ele diz o seguinte: ora veja, por esta razão não vos torneis insensatos,
Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai entender qual a vontade do Senhor. Para os Efésios, para a igreja de Valpassos, para a igreja de Trajoso, para a igreja de Oeiras, para a igreja de Cascais, para a igreja de Rana, para a igreja em Portugal, para a Convenção das Assembleias de Deus em Portugal. Verso 17. Procurai entender ou compreender qual a vontade do Senhor. E agora veja, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, qual a vontade de Deus, mas enchei-vos do Espírito. Então Paulo vem continuar a partir daquilo que Pedro explica. Aquilo era a promessa que tinha sido feita, ok? E Paulo vem continuar. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Qual a vontade de Deus? Enchei-vos do Espírito. Eu sei que a Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Eu quero te perguntar, tu consegues santificar-te sem o Espírito Santo de Deus? Eu não. Então, quando Paulo aborda e diz enchei-vos do Espírito, ele está dizendo, comecem a munir-se de armas. Porque através do Espírito, vocês vão conseguir santificar-se, ok? Vocês vão conseguir ser usados para ser igreja, então enchei-vos do Espírito. E agora vejam, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. É Paulo que continua a escrever, claro, ele agora escreve aos Coríntios, mas eu acho interessante porque nesta temática dos dons espirituais, ele entra no capítulo 12, e o pastor Rami já esteve também meditando a semana passada sobre o capítulo 12, mas eu gostava de pegar agora no capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo, com insistência e com vidas prontas, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Procurai com zelo os dons espirituais. Procurai com zelo os dons espirituais. Entendeste, meu irmão? Paulo nos diz que depois de sermos cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, ok, o poder habita em ti, agora procura com zelo que o poder que habita em ti se manifeste e abençoe outros. Buscai os dons espirituais com zelo, mas seguindo o amor. Seguindo o amor. Porque se não há amor, os dons espirituais não serão efetivos na tua vida. Segues o amor, amas com o teu coração e clamas a Deus, Senhor, vem com os teus dons sobre a minha vida, usa a minha vida com os teus dons. Eu já fui cheio com o Espírito Santo, mas eu agora preciso ser usado com os dons espirituais. Verso 12 mostra-nos que os dons, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles. Para quê? Para a edificação da igreja, construção da igreja. O que é a igreja? A igreja é o edifício do qual nós somos pedras vivas e que é construído com pessoas. Ora, se o edifício é construído com pessoas, os dons espirituais vão ajudar a trazer as pessoas e a colocá-las no sítio certo, a talhar as suas vidas da forma correta para que elas possam passar a ser parte do edifício, passem a ser parte integrante do edifício. Então eu pergunto, é ou não é necessário nos dias de hoje a manifestação dos dons espirituais no seio da Igreja de Cristo? Estava olhando com a minha esposa um documentário sobre o avivamento nas Ilhas Hébridas. Faz parte ali, Inglaterra, Reino Unido. Não sou muito bom em geografia. E o documentário sobre aquele avivamento conta que duas irmãs, uma de 82 anos e outra de 84 anos, não se conformaram, mas tinham fome de ver Deus agir e começaram a clamar. E clamaram.
E clamaram, e clamaram, e clamaram, e clamaram, e clamaram, até que o Espírito Santo rompeu sobre aquelas ilhas. 2 irmãs. Mas o avivamento é bom para os jovens é que têm sangue deles, os jovens é que conseguem ter aquela força para avançar no avivamento. Meu querido e minha querida irmã, a idade não é o que conta é a fome do teu coração. A minha pergunta para finalizar: o que é que o Espírito tem clamado dentro de ti? O que é que Deus tem pedido acerca da tua vida? Não é que busques, não é que clames a Ele, não é que te voltes para Ele, não é que busques mais. Então, meu querido, se essa tem sido a inclinação do Espírito no teu coração, não te recuses a obedecer, mas vai em frente, busca, persiste, fica, espera no Senhor, com o coração pronto para receber, porque eu sei que o Senhor não despreza aquele que se apresenta diante dele com o coração aberto para ele trabalhar. Venha, Jesus, com esta abertura de coração para ele usar a tua vida. O avivamento não começa nos outros. O avivamento começa em ti. O avivamento começa em mim. O avivamento começa naqueles que têm fome. Se tens fome, busca, porque se buscares, encontrarás. Se tens fome, bate, porque se bateres, abrir-se-á para ti. Se tiveres fome, pede, porque se pedires, receberás. Então pede. Estamos vivendo os últimos dias e, como igreja, nós precisamos ser urgentes na busca do poder de Deus sobre as nossas vidas para sermos efetivos na missão que Deus nos entregou. Não deixes para amanhã. Começa a clamar hoje. Deus tem mais para ti. Gostava de fazer uma oração convosco, se é possível. Senhor, eu te louvo, Deus, pela tua palavra. E te louvo pelo teu Espírito, Deus, porque Ele nos estimula, Senhor. Ele quer ser buscado. Deus, Ele bate a nossa porta, Senhor, para nós o buscarmos a Ele, porque Ele está ansioso para se revelar a nós, através dos dons espirituais. Senhor, eu não sei como nos desviarmos, Senhor, do padrão de igreja que Tu desenhaste na Tua palavra. Mas hoje, Senhor, coloca em nossos corações voltar à Tua vontade, Senhor, a sermos cheios do Espírito, a andarmos no Espírito, a sermos cheios de poder, para com efetividade fazermos a obra neste tempo, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor, oro ali em Trajus, oro em Cascais, Oeiras, Rana, oro pelos meus irmãos aqui em Valpaços. Deus, sabes que a nossa congregação, Senhor, nós temos o desejo de ser cheios do Espírito Santo, todos aqueles que estão assistindo, Deus, para ver as Tuas obras. Senhor, dá-nos a graça e dá-nos a estratégia para alcançarmos, Senhor. Não permitas que desistamos, que saiamos do cenáculo, mas ajuda-nos a permanecer até que Tu venhas com a Tua promessa, Pai, e nos enchas e Te uses de nós para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Jesus virou-se e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E João, o evangelista, diz que ele falava acerca do Espírito Santo. Amém? Quem tem sede do Espírito, venha a Jesus. Busca Jesus nesta noite. Amém? Vamos levantar um clamor ao Senhor. Vamos buscar a presença do Senhor. Amém? Aqueles que são batizados, que tenham liberdade do Espírito. Amém? Vamos buscar o Senhor. Glória a Deus, Pai. Louvamos, Senhor. Oh, Pai, nós Te amamos. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Aleluia. Busca o Senhor nesta noite. Busca o Senhor nesta noite. Aleluia. Que haja liberdade, Senhor. Oh, Pai. Oh,
Oh, Senhor, Pai, Tu estás aqui nesta noite, Senhor, e Tu continuas a ser o mesmo. Aleluia. Senhor, toca, Pai, unge, Pai, batiza, Senhor, enche o Teu Espírito, Pai. Oh, Senhor, que os mesmos dons, Pai, oh, Senhor, que possam operar através da nossa vida, Senhor, Pai. Nós somos pentecostais de experiência, Pai. Oh, Senhor, e queremos ter mais uma vez nesta noite, Senhor, experiências contigo, Senhor, experiências com o Teu Espírito, Pai. Queremos buscar a Tua face, Pai, e queremos que Tu chegues à nossa vida, Senhor. Enche-nos com a Tua presença, Senhor. Enche-nos com a Tua presença, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor, glória ao Teu nome. Busca o Senhor, busca o Senhor, adora o Senhor com palavras Tuas, ó Senhor.
Mas a nossa confiança não está apenas naquilo que Deus é, no seu caráter. A nossa confiança também está no seu poder, naquilo que Deus pode fazer. Amém. E creio que todos nós, a maioria, aliás, dos que estamos aqui, podemos dizer: eu sei o que Deus pode fazer.